O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda e a vaquinha. Cocoricó, dona galinha. Bom dia, meus amores! Estão animados para mais uma aula? Espero que sim, porque eu estou bem animada, tá? Estou gostando muito da participação de vocês, está sendo muito legal. E nós temos aprendido bastante, não é verdade? Só que hoje eu preciso da atenção triplicada de vocês, porque nós vamos fazer uma revisão. Nós vamos ver nessa lição, nessa aula de hoje, 3 assuntos que nós já conhecemos, porque nós estudamos eles ano passado, lá no primeiro ano. Então hoje é só uma revisão, daí eu vou dar as páginas das atividades e vocês vão fazer devagar em casa, beleza? Então, nossa aula de hoje é língua portuguesa novamente. Vamos estudar na página 10. Na página 10. Podem abrir o livro de vocês aí para acompanhar comigo. E o primeiro assunto da nossa revisão de hoje vai ser inicial maiúscula. Vocês lembram que a tia sempre fala? Nome de pessoa se escreve com letra maiúscula, se inicia com letra maiúscula. O nome da escola também inicia com letra maiúscula. O nome da cidade também se inicia com letra maiúscula. E a frase também se inicia com letra maiúscula. Sempre que nós vamos fazer o nosso cabeçalho da escola, eu estou sempre alertando vocês sobre isso, porque eu sei que é algo que nós vamos aprendendo com o tempo. Mas não esqueçam, nome de pessoa, o seu nome, você vai escrever, você vai iniciar, você vai começar escrevendo o seu nome sempre com letra maiúscula, tá bom? Quando for escrever o nome da cidade também, Mata Roma, também você vai escrever com letra maiúscula. O nome da escola, Centro Educacional Massula Monteles, também com letra maiúscula. Não podemos esquecer essa regra, porque se nós colocamos esses nomes com letra minúscula, iniciando com letra minúscula, eles ficam errados. Então é uma regra que tem que ser lembrada sempre. Sempre nós precisamos lembrar dessa regrinha. E a regrinha é: nome de pessoa inicia com letra maiúscula. O nome da escola também se inicia com letra maiúscula. O nome de cidade, do país, do estado, também se inicia com letra maiúscula. E uma frase também iniciamos com letra maiúscula. Essa é a nossa primeira revisão. A atividade dela é muito fácil. Vocês vão acompanhar aí no livro de vocês. Vocês vão ver que é muito facinho. Nós vamos passar na página 13. Nós temos aí umas adivinhas que vocês também amam adivinhas, né? E nós temos umas adivinhas aí que vocês vão fazer e fazer aquela brincadeirinha em família para ver quem acerta mais. Combinado? Nossa primeira revisão é inicial com letra maiúscula, que está na página 10. E a atividade dessa aula está na página 10, 11, 12 e 13. Terminamos esse assunto, recordamos. Lembrando, vocês são meus pequenos gênios, então vocês são inteligentíssimos. Nós vamos passar agora para a segunda revisão. Nós vamos revisar agora sílabas. Sílabas. Eu vou dar um tempinho, porque vocês ouvem isso desde quando vocês estudavam de manhã, que eu ensino para vocês o que é sílabas. Então, por favor, não me façam vergonha, tá? Eu vou dar um tempinho, porque agora eu vou fazer a pergunta-chave dessa revisão. O que é sílaba? Vocês vão ter um tempinho para responder aí. Responde aí para quem tá te ajudando. O que é sílaba? Tô esperando. Acertou? Acertou o que é sílaba? Parabéns! Sílaba é isso aí que você falou. Sílabas são 2 ou mais letras juntas. Sílabas são 2 ou mais
letras juntas. Lembrando que uma sílaba, ela só pode ser formada por consoantes junto com vogal. Jamais vai ter uma sílaba só consoante. Consoante, não tem. Vocês lembram as vogais, né? A, E, I, O, U. Essas são as 5 vogais. Todo o restante do alfabeto são consoantes. Então, sempre que tiver uma letra junto com uma sílaba, uma consoante junto com uma sílaba, junto com uma vogal, você vai lembrar que ali forma uma sílaba. Aí nós temos as sílabas complexas, que são aquelas que têm mais de 3 letras, e geralmente elas compõem de 2 até 3 consoantes, tá bom? Mas sempre tem uma vogal ali no meio. Deixa eu te dar um exemplo. A sílaba bra, da palavra Brasil. A sílaba bra. Como que eu escrevo o bra? B-R-A. Bra. B-R-A. Bra. Essa sílaba, aqui eu tenho B, que é consoante, e tenho R, que também é consoante. Mas a letra A é uma vogal. Eu tenho que entender, eu sempre falo isso para vocês também, que eu tenho que entender que uma sílaba, ela só é uma sílaba se ela tiver um som. Quando você pronunciar aquelas letras juntas, elas formarem algum som. E porque essa é a chave para a gente entender e descobrir quais são as letras que formam aquela sílaba. Quando eu falo bra, eu escuto o som de cada letrinha. Se eu prestar atenção, eu vou escutar o som de cada letrinha. Bra, B, R, que é esse R que vai fazer esse estralado de bra, o A que tá bem claro no final dessa minha sílaba. Então, sílabas complexas, elas geralmente têm 2 ou mais consoantes. E a sílaba comum, ela tem uma consoante e uma vogal, como tem o exemplo de ba. Ba. B-A. B-A. Ba. Então, é muito fácil nós descobrirmos onde tem uma sílaba e se aquela sílaba é simples ou se ela é complexa. É só questão de focar, de prestar atenção no que eu estou lendo, prestar atenção no que eu estou escrevendo e desvendar esse mistério aí dessas sílabas, certo? Nessa atividade, nós temos várias sílabas aí, várias questões, várias palavras que estão embaralhadas. Aqui elas estão embaralhadas, aqui elas estão embaralhadas, e vocês vão ter que descobrir que palavras elas formam, né? Umas pedem só para você escrever, repetir ela embaixo e juntar para ver que palavra ela forma, e outras estão embaralhadas. É muito fácil porque vocês também já conhecem, vocês já sabem separar sílabas, vocês já sabem escrever palavras com sílabas complexas, vocês são uns gênios, são os máximos. Então, mãos à obra, façam essa atividade aí das sílabas porque tá demais. Tem muita coisa legal aí. E tem essa aqui, ó. Essa questão, que é a questão 3, lá na página 16, ela tem o seguinte formato. Ela pede: complete o quadro com o que se pede. O quadro está pedindo para você fazer a separação em sílabas e escrever o número de sílabas. Agora chegou a hora. A regra básica para separar uma palavra, qual é? É pronunciar devagar. Cada vez que eu pronunciar e cada vez que eu abrir a boca, eu vou escrever a sílaba que eu falei. Por isso que tem que ficar muito atento ao som da minha sílaba, porque na hora de separar é isso que vai me ajudar. A primeira palavra que tem para separar aqui nessa questão é carteira. Carteira. Agora vamos separar ela aqui embaixo. Quando eu falo olha, car. Ela teve um negocinho diferente aí. E vocês já sabem. Esse puxadinho, o que é? Car. Ela tá me dizendo que ali tem um R. Então, a primeira sílaba dessa palavra é car.
car. C-A-R. Car. Aí eu passo o tracinho e vou para a segunda sílaba. Cartei. Carteira. Olha só, mais uma sílaba com 3 letras. Car, que foi a primeira. Car, tracinho, tei. Tei. Quais são as letras que compõem essa sílaba? T, E, I. Carteira. Eu tenho que falar a palavra de uma forma muito explicada. Por isso que é muito importante que eu fale bem devagarzinho, prestando e sendo muito fiel à escrita e à pronúncia daquela palavra de forma correta. Porque eu posso pronunciar essa palavra de várias formas, mas se for a forma errada, eu vou separar errado. Então, eu tenho que falar ela corretinha para que eu também possa separar correta. Carteira, 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 carteira. Então, foco na palavra, foco na separação da sílaba, para que você não deixe nada de fora, nenhuma letrinha fique de fora. Aí tem mais o número de sílabas. Depois que eu separo, que eu coloco cada sílaba no seu lugar, cada palavra, cada partezinha que é a sílaba, depois que eu coloco cada sílaba, eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantas sílabas tem. Na palavra carteira. 1, 2, 3. Carteira. Tá muito fácil, eu falei de forma muito clara essa palavra, por isso que eu tive facilidade em separar. Então, lê com atenção, observa cada detalhe para que você possa fazer essa separação de maneira correta, de maneira que não fique nada de fora, porque às vezes, quando a gente vai com pressa, sem ler, sem pronunciar direito, a gente esquece de um R, esquece de um S, esquece de um I, um E. Uma letrinha qualquer faz toda a diferença, vai deixar a minha palavra errada, então é muito importante. Terminou a atividade da palavra da página 16, da página 17, você vai para a página 18, que ela tem uma questão muito legal, muito interessante. A questão 6, ela diz o seguinte: para descobrir novas palavras, retire sílabas de cada palavra e siga o modelo. Ele destacou bem em cima aí, está em marronzinho, ele destacou a palavra caramelo. Ele colocou a palavra caramelo, aí ele tirou a sílaba ra, cará, tirou a sílaba ra, R-A. E aí ficou camelo. Que legal? Era caramelo, tirou a sílaba ra, ficou camelo. Tá vendo como faz toda a diferença? Uma sílaba, uma letra, uma vogal que seja naquela palavra faz toda a diferença. Por isso que é muito importante que você fique atento, que você esteja sempre prestando atenção naquilo que você está escrevendo, naquilo que você está lendo, para que você possa aprender de forma correta, tanto escrever quanto pronunciar as palavras, porque uma letrinha faz toda a diferença. E é isso que nós vamos aprender na próxima revisão.